O que é para fazer na atividade 10? Então, aqui nós temos a presença do diagrama. Esse diagrama se chama diagrama de Venn. Nós temos nele a presença do conjunto A, do conjunto B e do conjunto C. No conjunto A, nós temos elementos 1 negativo, 0, 6 negativo, 1, 7 e 5. No conjunto B, nós temos a presença do 4 negativo, do 3 quartos, do 3, do 1, do 7 e do 5. No conjunto C, nós temos a presença dos elementos 1 meio, 8 negativo, 3 quartos, 3, 1 e o 6 negativo. Vocês podem ver aqui onde que esses círculos se encontram, eles indicam uma operação entre os conjuntos, a operação da interseção, ó. Onde se encontra o conjunto A e o conjunto B, nós temos a interseção, os elementos 5, 7 e 1 fazem parte tanto do A quanto do conjunto B. Mesma coisa que se eu for observar o elemento 1, ó, ele faz parte dos 3 conjuntos ao mesmo tempo, ele tá no A, tá no B e tá no C, e assim por diante. Eu posso vir aqui fazendo várias observações através só desse diagrama, ele já me dá o resultado de várias operações entre os conjuntos. Então, na questão A, é para a gente fazer a interseção do conjunto A com o B. Então, vocês vão colocar as respostas, vão enumerar os elementos desses conjuntos entre chaves. Então, o que é interseção? São os elementos que fazem parte ao mesmo tempo do conjunto A com o conjunto B. Então, que são esses elementos aqui, ó. Então, vocês vão enumerá-los entre as chaves. Na questão B, eu tenho que fazer a união, esse símbolo aqui significa união, do conjunto C com o B. Então, eu vou colocar entre as chaves todos os elementos que fazem parte do conjunto C e do conjunto B ao mesmo tempo. Questão C. Eu quero a diferença do conjunto C pelo conjunto A. Esse símbolo aqui significa diferença. Então, o que é a diferença do C pelo A? É pegar os elementos que fazem parte do conjunto C, mas não fazem parte do conjunto A. Então, vocês podem ver aqui no diagrama que o 6 negativo e o 1, ele faz parte do A e do C também. Então, esses elementos não fazem parte dessa diferença. Agora, esses elementos aqui, ó, 3 quartos, menos 8 e 1 meio, eles fazem parte do conjunto C, mas o A não tem esses elementos. Então, esses são os elementos dessa diferença. Na questão D, E e F, a gente tem mais de uma operação para fazer. Então, vocês sempre vão resolver primeiro o que estiver dentro dos parênteses. Então, aqui, eu vou até aqui fazer a questão D como um exemplo, ela vai ficar resolvida para vocês, é só copiar no caderno. Então, ó, nós temos aqui os elementos do conjunto B, primeiro, só vou enumerá-los aqui, ó, só vou copiar do que já está no diagrama. Então, nós temos o 4 negativo, o 3 quartos, o 1, o 7 e o 5. Aí, dentro dessas chaves aqui, eu já vou colocar o resultado da união do conjunto A com o conjunto C. Então, vou escrever todos os elementos do conjunto A primeiro. Então, menos 1, 0, menos 6, 1, 7 e 5. E vou acrescentar os elementos do conjunto C agora. Então, ó, o menos 6 e o 1, que estão no conjunto C, eu não vou precisar escrever de novo, porque já está escrito, não é para ficar escrevendo mais de uma vez um mesmo elemento. Vou só acrescentar o que ainda não tem. Então, o que ainda não tem nesse conjunto? O 3 quartos, o 8 negativo e o 1 meio. Vai ficar assim. Aí agora eu vou ter que fazer a interseção desses conjuntos. Eu vou ter que ver o que tem igual nesses conjuntos. Então, vamos analisar aqui. 4 negativo, ele tem no outro conjunto aqui? Não, então ele não vai fazer parte da interseção. Agora, o 3, ele faz parte desse conjunto e dessa união aqui a gente acabou de fazer também. Então, ele vai fazer parte da interseção. 3 quartos eu tenho nesse, vamos ver se eu tenho no outro conjunto. Tenho também, então ele vai fazer parte dessa interseção. O 1 tem parte nos dois conjuntos, deixa eu ver, tem um aqui também.
Vamos ver o 7. O 7 tem nesse e neste também. O 5 tem aqui. Vamos ver se tem o 5. Não, o 5 nós não temos. Deixa eu ver. Ah, tem sim aqui, ó, achou. Então, 5 faz parte dos dois conjuntos também. Então, essa aqui vai ser a interseção, ó. O 3, 3 quartos, 1, 7 e 5. Aqui a professora até fez tudo desorganizado. Não se preocupou em colocar em ordem crescente, alguma coisa do tipo. Até se vocês preferem, eu também prefiro, na verdade, organizar as respostas em ordem crescente, fica mais organizado, ó. Não é obrigatório fazer, mas fica mais organizado na hora de fazer a correção. Então, 3 quartos vem primeiro, porque 3 quartos é 0,75. Depois vem o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, é isso que vocês vão ter que fazer na questão D. Na E, vai seguir na mesma linha de raciocínio, ó. Vocês vão primeiro fazer a interseção do conjunto B com o C, e a resposta, vocês vão colocar aqui entre as chaves, a resposta, vocês vão unir com os elementos do conjunto A. Aí, vocês vão ter o resultado aqui. A F, ó, é para primeiro fazer a interseção do conjunto A com o B. Então, vocês vão primeiro fazer a interseção, vão ter um resultado, e depois vão fazer o C menos essa interseção. Questão 11. Questão 11, nós temos elementos aqui do conjunto A, estes daqui já estão enumeradinhos, do B também, e do C, ele foi dado, os elementos desse conjunto foi dado através de uma propriedade, né? Então, vamos ver quais são os elementos desse conjunto C. Então, ó, x tal que x é um número inteiro, e esse número inteiro, ó, é maior do que 0, e menor ou igual a 10. Então, até se vocês preferem, vocês podem estar enumerando esses elementos. Então, quais são os números inteiros maiores do que 0? Então, vou começar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os elementos desse conjunto C. Aí, depois que vocês conhecem os elementos de cada conjunto, nós vamos fazer todas as operações. Na A é a união do conjunto A com o B, na B é a interseção do conjunto B com o C, na C eu quero a diferença do conjunto A pelo C, na questão D, ó, primeiro tem que fazer a união do B com o C, aí o resultado vocês vão unir com o conjunto A. E assim vai, ó, questão E, F, G, H vai nessa mesma linha de raciocínio, ó. Aqui na G e na H, ó, nós temos o nível hard aqui de operação, ó. Tem 3 operações para fazer. Então, o que vocês... Não se desesperem, vão fazendo uma por uma, ó. Primeiro faz a interseção do conjunto A com C, aí vocês vão ter uma resposta. Depois faz a interseção do conjunto C com A, vocês vão ter outra resposta. E depois une esses dois conjuntos. Mesma coisa, vocês vão fazer na H. Então, primeiro resolve o que está nos parênteses e depois faz a outra operação que está sendo pedida. Também eu recomendo que antes de fazer essa atividade, vocês assistam o vídeo do YouTube que eu deixei em anexo ali no Classroom, que a professora do vídeo está explicando as operações com os conjuntos, que é a união, a interseção, a diferença. A gente já teve aula dessas operações, mas já faz bastante tempo. Então, eu recomendo que assista essa aula, acho que não é tão longa assim, uns 10, 15 minutinhos, revisando essas operações, para depois conseguir fazer as atividades 10 e 11 com mais facilidade também.